O caso que eu trago para vocês hoje, ele nos faz pensar em diversas coisas, gente. Por quê? Primeiro, se é capaz você ter alguma coisa que os seus antepassados tiveram, você herdar alguma coisa dos seus antepassados. Não tô falando de coisas como hipertensão, diabetes, mas coisas que vão te levar a fazer o mal. E se o meio que você vive vai te influenciar pro resto da sua vida. Bom, vou deixar o recado logo de início. Se inscreva no canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Estamos chegando a quase 500 inscritos, falta pouquinho. Compartilha, curte, deixa uma dica aqui embaixo do que você gostaria de ver, uma sugestão. E vamos ao caso. É a Arlene Pittman, o nome dela, né? É mais conhecida como Arlene Ward. Se eu errar o nome dela, gente, é porque Jesus, né? Mas enfim, ela nasceu em 1956 em Michigan, nos Estados Unidos. E logo quando ela nasceu, o pai dela estava preso, acusado de ter violentado sexualmente uma criança. Já começou por aí. Então, a mãe não tinha como cuidar daquela filha sozinha. Vamos lembrar que no finalzinho dos anos 50, anos 60. E foi o início do destino cruel aí da Aileen, porque ela foi morar com o avô e com o irmão que nasceu antes dela. Né? Esse avô humilhava a Aileen e abusava dela também. Né? Depois do abuso, ele a mantinha sem roupa, a humilhava. E desde muito cedo, ela teve contato com o mundo das substâncias ilegais. Como ela já tinha sido iniciada sexualmente aí numa violência, o que ela fazia? Ela também ficava com o irmão em troca de dinheiro. Aos 6 anos de idade, ela estava brincando com o irmão, com um isqueiro, e acidentalmente ela queima o rosto, tá? E, enfim, um trauma ali da autoimagem, claro, e ainda por cima os traumas internos. E ela começa realmente a ganhar vida com o sexo. Só que ela era uma garota de estrada, né? Uma prostituta de estrada. E dizem, um dos clientes que ela foi atender, tá, se negou a pagar. Então ela começou ali numa discussão com o cliente e esse cliente bateu muito nela. E como é que eu vou falar isso pra vocês sem ser delicada? Ele usou uma barra de ferro pra introduzir nela. Então eu quero que vocês pensem aí o horror que provavelmente, não, sem dúvida ela passou, tá? E algumas biografias dela dizem que realmente isso aconteceu, outras dizem que foi uma desculpa de júri para se abater a pena. Depois daí, a Aileen, ela começa, gente, liquidar homens ali na região, né, ali na região da Flórida, que iam fazer programa com ela. E a polícia fica ligada, porque era sempre o mesmo modus operandi, né? Homens que estavam dirigindo caminhões na estrada, carro, que estavam sendo encontrados da mesma forma. A polícia age e encontra a Aileen. E, gente, é uma coisa que eu acho muito interessante. É porque ela poderia colocar todas as poses de uma vítima, mas não, ela é sempre muito debochada, muito sagaz com as entrevistas e com os próprios policiais, e ela bate aquelas fotos para a pessoa ser fichada, ela bate debochando e tal. Só que o que acontece, né? Os Estados Unidos entra numa divisão aí de opiniões, porque ela, gente, ela teve um passado horrível. Você pensa, né?
Não que justifique os atos e tudo mais, mas o passado dela foi horrível. E o que fizeram com ela também, a gente não sabe exatamente, né? Se ela agiu antes ou se ela agiu depois, mas tudo indica que foi depois de alguns atos. Esse que eu falei para vocês principalmente. Os laudos psiquiátricos da Aileen deixam bem claro que ela é uma psicopata, tá? Aquela psicopata emocionada. Só que, não é porque, meu Deus, eu matei, tadinho, não. A psicopata emocionada, ela é, ou que age, né, como que a gente fala, emoção, não é a emoção que nós conhecemos. Ela tem aquela adrenalina de planejar, de ir executar. Ela tem todo o prazer de fazer a vítima, tá? Isso seria aí a psicopata do tipo, né, da Aileen. E que não demonstra arrependimento nenhum. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos estava dividido pela história dela, mas toda vez que ela aparecia na TV ou em audiência, gente, ela não parecia estar nada arrependida. É como se ela tivesse limpado uma parte do mundo dos homens que ela liquidou, tá? E ela via as coisas dessa forma. Então chega o julgamento final da Aileen. Eu não sei, sinceramente, se o jeito que ela se mostrou pro mundo de repente atrapalhou, tá? Se ela tivesse mostrado como coitadinha. Mas ela continuou extremamente debochada pro júri, pro juiz. Atrapalhou o julgamento. Fazia caras e bocas. Tem uma cara dela específica que eu vou pedir pro Douglas colocar na edição. Que ela olha pra trás e faz tipo sabe, grande porcaria o que vocês estão fazendo comigo? Tô nem aí. A pena dela, gente, é a pena de se retirar a vida. Em 14 de janeiro de 1992, Aileen entra no tribunal e pelo menos 3 vítimas ela fez, tá, gente? Pelo menos. No dia 27 de janeiro, sai aí a condenação da Aileen. E, gente, ela foi condenada ao fim da vida. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Tem umas palavrinhas que a gente não pode falar no vídeo, mas a pena total, né? A pena mais alta. E muito isso foi discutido justamente, gente. Será que o caso dela era para tudo isso? Será que só uma prisão perpétua não bastaria? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que ela foi julgada na Flórida. E a Flórida costuma pesar bastante na mão. Tanto que tem, né, os casos mais absurdos que acontecem são na Flórida. Tem a expressão Florida Man. Então, gente, eles não iriam não pesar a mão aí. E se tem também rumores de que era para ela ter sido julgada num outro estado, mas foi um pouco que de propósito ir para a Flórida, porque a Flórida tem aí as sentenças mais cruéis. Então, se entra num clamor para que ela respondesse de outra forma. A parceira dela tem alguns rumores de que seria envolvida em alguns crimes, mas a parceira é inocentada. E, infelizmente, a Aileen, ela entra aí pro corredor Em 2002, a Aileen, ela tem a sentença dela executada e termina aí a vida dessa mulher. Eu queria muito falar sobre esse caso com vocês e dos detalhes mais importantes, porque, como eu disse para vocês, se entra muito num julgamento que a Aileen, ela veio de um meio em que ela não teria outra chance de sobreviver naquela época, né? Ela, na verdade, acredito eu que ela acabou se tornando uma pessoa agressiva porque o que ela viu desde criança foram atos agressivos. Você imagina o que é você ter um pai que está preso
por conta de ter abusado de uma criança, de uma menina de 8 anos de idade, aproximadamente, que o pai dela abusou. Você vai para um lar em que a pessoa que deveria, aliás, te proteger é nojento. Porque esse avô, gente, não tem outro adjetivo. É nojento você fazer o que faz, né, tantos com crianças, inclusive crianças que têm teu sangue. Para comer, para consumir outras substâncias, o sexo para ela já era algo tão comum, o corpo dela ser usado desde muito nova, e era realmente a única coisa que ela tinha, né, para ser uma moeda de troca. Essa parceira dela relata que nunca foi a favor das coisas que a Alien fazia, e até mesmo quando ela teve certeza que a Alien matava esses clientes, ela foi uma das testemunhas, né, a afirmar que realmente isso tudo acontecia. E antes de morrer, a Alien falou que não leva nenhuma mágoa da companheira, porque a companheira fez o que tinha que ser feito. Mas pensando em tempos atuais, que essas discussões são mais ativas na nossa sociedade, será que a Alien teria esse fim? Será que ela teria a pena mais alta, gente? Porque eu já vi casos muito piores em que o autor, e sim, autores homens, tá? Eles não são condenados à última instância, vamos falar assim. As penas acabam sendo um pouco mais brandas, vamos falar assim. A gente pode fazer até uma comparação com o caso da Elise Matsunaga aqui no Brasil. Porque a Elise também viveu um meio extremamente violento, violentada pelo esposo da mãe, o padrasto, e também teve que se prostituir para sobreviver. Casou com o cliente era extremamente agressivo, não casou para ter uma esposa, casou para ter a garota de programa diversão 24 horas por dia, a agredia, e depois que ela tem a bebê dela, ela estoura. Não chega a ser o que a gente fala da síndrome da mulher espancada, né? Porque a mulher espancada, ela tem um tempo aí para agir. O próprio júri da Matsunaga, ele poderia tê-la condenado a uma pena diferente. Dizem que o fato dela ter desmembrado o marido, fazer tudo aquilo, aumentou muito, né? O espanto do júri. Mas ninguém levou em consideração o horror que ela vivia. Não tô falando que a Matsunaga é a princesinha da Disney, porque a gente sabe que ela não é. Nem a Arian também não é. Alien, meu Deus, que nome, né? Mas não tô falando isso. Mas, comparando, foram duas mulheres com vidas assim, se é que a gente pode chamar de vida, que acabaram indo pro crime. Será que fosse em tempos de hoje a Alien teria recebido essa pena? De repente não, gente. Uma prisão perpétua ou uma pena alta, uma prisão que a gente chama de... Eu não sei como vai chamar nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é que fecharam, né? Mas a gente tinha os hospitais psiquiátricos que eram como se fosse uma cadeia mesmo. Um tratamento não para curar a psicopatia, porque a gente sabe que psicopatia não tem cura. Mas não voltar para a sociedade. Porque, gente, eu não tô passando pano de forma nenhuma. Mas que é uma coisa bem nojenta de se pensar toda nossa, os abusos que essas mulheres sofreram. E outra coisa, a Alien, segundo ela só fazia isso com os clientes que se negavam a pagar. Apesar que isso a gente sabe que não é bem assim, né? Enfim, esse caso, ele é tão enigmático que tem um filme chamado The Monster, se eu não me engano, Monster, que é com a Charlize Theron, que, gente, não é à toa que aquela mulher ganhou o Oscar, porque a Charlize Theron, pra quem conhece, pros mais antigos aí de vida, antigos de vida, olha aí, né? As pessoas mais velhas.
Ela fez o Doce Novembro com Keanu Reeves. Ela fez o Mad Max mais atual. Ela é linda. Linda. E ela fez uma caracterização. Ela também é a esposa do Keanu Reeves no Advogado do Diabo. Maravilhoso aquele filme. Qualquer hora eu vou fazer um comentário dele. O melhor ator e o que não atua. E ela ficou perfeita fazendo o papel da Alien. E a Christina Ricci, acho que é a Christina Ricci, que é a Wandinha, ela faz a namorada da Alien, né? O filme ele é muito legal. Muito. Ele traz algumas coisas, lógico, que são fictícias, gente. Porque se trata de uma filmografia, se trata de cinema. Se tem que dar um jeito de se alcançar o público. Mas muita coisa ali é realmente real. E aquela ira dela com a polícia que aparece no filme. Nossa, a Charlize, ela tá impecável. Assistam, se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários pra mim. E deixando bem claro, eu não estou defendendo a Alien. Eu, Rita, acredito que de repente uma pena para uma mulher dessa, pro caso dela, pode ter sido uma pena um pouco exagerada. Um pouco não, né? Porque ceifou a vida dela. Quero saber o que vocês acham. É um caso complicado de falar. Eu dei uma resumida, porque tem coisas que eu não poderia falar aqui no YouTube. Vale muito a pena as biografias dela. Eu vou pegar algumas pro Douglas deixar aqui na descrição. O filme The Monster aí, é The Monster ou é Monster? Acho que é Monster. Se você não achar em nenhuma plataforma, você acha na grande locadora que é a internet, gente. E vale muito a pena. Não se esqueçam mais uma vez de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Segunda, eu dou uma variada nos assuntos. Eu tenho shorts nos outros dias da semana. E quinta, eu trago os casos criminais. Este caso, eu acho que é muito difícil de montar, porque você tem que ser muito velado para dizer as coisas. Mas, se você gostou, deixa o seu like. E falem para mim. Somente falam-se muito que não tem... Duas coisas que eu acho um absurdo. Que não tem serial killer no Brasil e que não tem serial killer mulher. Como assim, né? Que não tem psicopatas no Brasil e não tem... Apesar que serial killer e psicopata é diferente, né? Qualquer hora eu explico pra vocês. Mas não tem psicopata no Brasil e não há psicopata mulheres. Imagina se houvesse, meu povo. Eu vou ficando por aqui e até daqui a pouco.